A gente vai seguir em frente porque o fim de semana foi de muito trabalho para as equipes de resgate da Baixada Santista. Dezenas de afogamentos, tá? Infelizmente, uma pessoa morreu e outra está desaparecida. Dani, semana passada você estava de férias, assim como muitas famílias e muitas pessoas estão de férias. E lá no Rio de Janeiro a gente registrou desaparecimento de um adolescente que depois foi encontrado afogado, o menino Davi de 6 anos que sumiu. Quer dizer, as praias estão lotadas. Exatamente. Porque está todo mundo querendo descansar. Em Santos, na Baixada Santista, não é diferente. E por lá também o fim de semana foi de muito trabalho. E quem não descansa é a equipe do Corpo de Bombeiros, gente, que tem um trabalhão danado nessa época do ano, pelo menos até março, que é quando o calorão dá uma trégua. O que acontece? Quem tem todos os detalhes sobre esse caso que a gente está falando aqui é o repórter Fernando De Gaspari, da VTV. Fernando, bom dia. A gente sabe que a situação é bem complicada. Existe esse alerta da equipe do Corpo de Bombeiros para que as pessoas tenham bastante cuidado. Tem, inclusive, aí uma frase que os bombeiros usam bastante, água no umbigo é sinônimo de perigo. E é preciso seguir esse alerta de fato, né? Não dá para se empolgar muito no dia de calor, porque a situação pode terminar mal, né? Bem-vindo ao Primeiro Impacto. Bom dia, gente. Tudo bem? Exatamente. Olha, só esse fim de semana, aqui em todo o litoral do estado de São Paulo, foram 60 vítimas salvas de afogamento. Uma morte já foi confirmada, uma outra pessoa segue desaparecida, essa pessoa em Bertioga. E duas outras pessoas, 2 corpos foram encontrados agora há pouco, agora durante a manhã, e esperam o reconhecimento das famílias para confirmar essas mortes. A gente está exatamente em Praia Grande, numa central de monitoramento do Corpo de Bombeiros, do GBMAR, né, que é o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, que é justamente quem faz esse monitoramento das praias. Vou pedir para o Gabriel Gatto mostrar aqui à nossa esquerda, enquanto eu converso com a Capitão Caroline, que é a Capitão Caroline Magalhães, que faz parte, que comanda essas equipes. Capitão, bom dia, muito obrigado por nos atender aqui no Primeiro Impacto. Com essas câmeras, vocês conseguem salvar muitas vidas. Bom dia a todos. A gente está conseguindo o privilégio de pegar um caso real, né? Tem esse moço aqui, ele está desgarrado e a gente pediu o apoio da nossa moto aquática para fazer uma prevenção, né? Ele tá vendo que a água está no peito aí. E se ali para trás tivesse um buraco um pouquinho mais fundo e ele não soubesse nadar, a chance desse rapaz virar vítima real é muito grande. Então, o jet ski foi lá, fez a prevenção, pediu para ele retornar, né, até que para outras pessoas não avancem também. E aí a nossa moto aquática segue na prevenção dos demais banhistas que ali estão nesse risco. A gente falando agora dos casos no fim de semana, uma pessoa permanece desaparecida. A gente está falando das características das pessoas que se afogam. Na maioria das vezes são turistas e são homens, capitão. Exatamente. Homens de 19 a 42 anos. Muitas vezes porque fazem uso de álcool, não sabem onde entrar, se acham valentões e acabam avançando, entrando no buraco, entrando no risco e acabam se afogando. Então, homens de São Paulo que ingeriram algum tipo de bebida alcoólica e se consideram muito valentes e acabam se afogando. A gente falava sobre a água no umbigo, sinal de perigo. Isso é um ditado já antigo, mas ele vale mais do que nunca? Vale demais, porque como vocês puderam ver há pouco, o rapaz estava com água no peito. Então, se ele é empurrado para trás por uma onda forte e ele e não tem a aquacidade, não sabe nadar, ele toma uma onda na cabeça, né, como a gente fala, se desespera, entra em processo de afogamento e se a moto aquática não está lá para fazer o salvamento, esse rapaz acaba certamente se afogando e acaba afundando, né? É aí que acontece com um desaparecido. Se afoga e as buscas continuam, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas não entrem no risco. Vocês do GBMAR falam sempre em 2 pontos. Prestar atenção onde tem a cadeirinha do Corpo de Bombeiros e onde tem a placa de perigo. Seguindo essas orientações, as pessoas estão mais seguras? Exatamente. A gente pede para as pessoas procurarem praias protegidas por guarda-vidas e lá chegando perguntar qual é o melhor local para se banhar. Em frente à placa de sinalização, nunca é uma opção. Ali existe um risco, então não entre em frente às placas de perigo e escute que o guarda-vidas, as orientações que o guarda-vidas tem para passar para vocês. Essa temporada está dando um pouquinho mais de dor de cabeça para os bombeiros. Que impressão você tem, capitão? Nós estamos com as praias muito cheias, né? Tem bastante ocorrência de afogamento, os números mostram salvamentos mais elevados do que o ano passado, mas graças a Deus o número de óbitos
está menor, mas a gente está trabalhando para que não tenha mais nenhum óbito, né? É nosso objetivo, 0 óbito. Então, a gente conta com o apoio das pessoas para elas virem curtir a praia com responsabilidade e não acabar um final de semana trágico e voltar para casa são e salvo. Capitão Caroline Magalhães, muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, pessoal. A orientação, a precaução é o mais importante, embora eles estejam trabalhando para manter o pessoal a salvo, a precaução, sem dúvida, é o mais importante nesses casos. Eu volto com você.